Tá bom. Tá gravando já. Tá transmitindo, tá? Então, agora eu vou também aqui dar uma outra opção. Pode começar, Ricardo. Tá, ok. Obrigado, Maria. Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Conversando sobre Pesquisa e Ciência, do Laboratório Isaú, que é o Laboratório de Integração de Sistemas Ambientais e Urbanos da Universidade Federal do ABC, que fica em Santo André. Hoje é dia 6 de setembro de 2022 e essa vai ser a 10ª edição, né, do Conversando. Meu nome é Ricardo e eu sou pesquisador colaborador, né, do laboratório. E hoje nós vamos ver um assunto muito interessante, né? É a Viviane que vai passar para a gente, vai conversar com a gente, né? A Viviane Silva, ela é graduanda aí do curso de Engenharia Ambiental e Urbana da UFABC, e ela vai falar um pouquinho sobre poluição, clima e Covid. Esse papo, ele vai ficar, né? Esse bate-papo, né? Que é um bate-papo mesmo, é conversando, né? Ele vai ficar gravado na página do YouTube do Laboratório Isaú, né? Para quem quiser ver ou rever, né? Tá certo? Então, Viviane, eu vou deixar aí a palavra com você, tá ok? Boa apresentação aí. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Ricardo. Vou apresentar agora o meu projeto, que possui o título Avaliação da relação entre a poluição atmosférica e parâmetros climáticos com o avanço da Covid-19 na região do Grande ABC, em São Paulo. Esse é um projeto de iniciação científica que teve início em 2021 e vai terminar agora no finalzinho de setembro de 2022. Então, eu sou a Viviane e esse projeto é de orientação da professora Maria Valverde. Então, aqui, passando para o conteúdo, né, da minha apresentação, ele está dividido em 6 partes. A primeira, eu vou dar uma pequena introdução desse projeto. Depois eu vou falar dos objetivos, o objetivo geral e os específicos. Após isso, eu vou passar para a metodologia, então eu vou falar um pouquinho como foi a coleta de dados e quais foram os métodos aplicados. A quarta parte é resultados e discussão, então ela está dividida em mais outras 3 partes. Eu vou falar um pouquinho da análise da qualidade do ar e das correlações de Spearman dos dados de Covid-19 com variáveis climáticas e também com os poluentes atmosféricos. Depois eu vou apresentar algumas conclusões e deixar algumas referências para vocês. Então, aqui iniciando, né, a introdução do meu projeto, nós sabemos que no ano de 2019 surgiu um novo coronavírus na cidade de Wuhan, na China, e que infectou milhares de pessoas ao redor do mundo e provocou também uma resposta rápida dos governos, né? A área de estudo escolhida foi a região do Grande ABC, e ela está inserida na região metropolitana de São Paulo. Essa é uma região composta por 7 municípios, então tem São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema, Mauá, São Caetano do Sul, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Então, alguns estudos que eu li ao redor do mundo, assim, eles fizeram um estudo sobre a Covid-19, os parâmetros climáticos e também poluentes atmosféricos. Só que a análise subregional ela é importante também para estudar o comportamento da doença de acordo com as características específicas do local, seja características climatológicas e também sobre a emissão de poluentes atmosféricos. Então, os objetivos do meu projeto, né? O objetivo geral é avaliar os fatores ambientais de clima e de poluição atmosférica que influenciam o contágio e o número de óbitos por Covid-19 no Grande ABC. E os objetivos específicos são investigar e analisar a relação entre os dados climáticos e de poluentes atmosféricos com a Covid-19 para cada município independente. O segundo objetivo específico seria realizar uma comparação entre o ano de 2019 e de 2020 sobre a qualidade do ar. E o terceiro objetivo específico seria elaborar um modelo empírico para relacionar os casos novos de Covid-19, os óbitos novos, casos acumulados e óbitos acumulados com as variáveis climáticas e de poluentes atmosféricos também para cada município.
Então, aqui, falando um pouco sobre a metodologia, a coleta de dados de poluentes atmosféricos e de variáveis climáticas, a gente utilizou algumas fontes. Então, a gente coletou dados da Universidade Federal do ABC para São Bernardo e Ribeirão Pires, do CEMASA para Santo André, do SAISP para Mauá e do CEMADEM para São Caetano, Diadema e Mauá também. Aqui na tabela 1, a gente pode visualizar alguns dados que estavam disponíveis no sistema Qualar da CETESB. Então, a gente também utilizou os dados da CETESB, né? Só que dá para perceber que nem todos os poluentes e variáveis climáticas são os mesmos para todos os municípios. Então, por exemplo, São Caetano tinha disponível todos esses aqui, né? Todos os poluentes e as variáveis climáticas, né? Velocidade do vento, temperatura e umidade relativa do ar. Enquanto, por exemplo, Diadema só tinha disponível material particulado até 10, MP10, né? E ozônio. A coleta de dados de Covid-19 foi feita na plataforma Coronavírus Brasil. Então, foram coletados para as categorias casos novos, óbitos novos, casos acumulados e óbitos acumulados. E o primeiro caso de Covid-19 na região do Grande ABC foi no dia 27 de março de 2020. Então, esses dados estavam disponíveis a partir dessa data. Então, eu dividi aqui a metodologia em 3 etapas. A primeira etapa foi realizada a análise da qualidade do ar durante a quarentena no ano de 2020, em comparação com o mesmo período do ano de 2019. Então, para reduzir um pouco a quantidade de dados, porque esses dados vieram no formato horário, eu realizei a média horária para cada 7 dias consecutivos. Então, aqui na tabela 2, eu tenho um exemplo. Aqui eu estou mostrando, né, as semanas numeradas para o período da quarentena em 2020. Só que eu iniciei a contagem das semanas em janeiro de 2019. Então, aqui é só um exemplo de como ficaram as semanas, né? Então, por exemplo, semana 64 foi do período de 17 de março a 23 de março de 2020. A segunda etapa foi utilizado o RStudio para análise estatística com o cálculo do coeficiente de correlação de Spearman. Então, aqui, por exemplo, na tabela 3, eu fiz, aqui tem um resuminho do grau de correlação entre duas variáveis. Então, por exemplo, de 0 até 3, o coeficiente de correlação, a correlação é dita fraca. De 6 até 9, ela é uma correlação forte. E essas correlações, elas foram feitas compreendendo o período dos anos de 2020 e 2021 e também durante o período oficial da quarentena. E na terceira etapa, que ainda está em andamento, seria a aplicação da regressão linear múltipla, também utilizando o RStudio. Essa etapa eu ainda vou concluir esse mês e ela ainda estou escrevendo, né, as conclusões sobre ela. Então, aqui um pouquinho dos resultados. Primeiramente, vou falar sobre a análise da qualidade do ar. Então, no estado de São Paulo, a quarentena oficial teve início em 22 de março de 2020, com o decreto, né, 64.881, pelo prazo de 40 dias. Só que nós sabemos que alguns outros decretos foram flexibilizando a retomada das atividades econômicas e da circulação de pessoas. Então, aqui na análise da qualidade do ar, nós focamos nesse período que foi mais restritivo. Segundo o Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo, no início da quarentena, lá por volta do dia 12, a maioria dos municípios do ABC eles atingiram os maiores índices de isolamento social, que a gente verificou, chegou até 71% de adesão nesse período, né? E conforme eu mostrei na tabela do slide passado, sobre as semanas, a semana 67, que é do período do dia 7 de abril ao dia 13 de abril de 2020, a gente constatou que houve a maior redução dos poluentes durante o período da quarentena. E eu vou mostrar na figura 2 a seguir. Só para
deixar claro, os municípios de Diadema e de Mauá, eles não apresentaram nenhuma redução significativa do nível das concentrações dos poluentes, porque também houveram muitas falhas de dados para esses municípios. Então, a gente não conseguiu chegar a uma conclusão sobre redução do nível das concentrações. Então, aqui nessa figura, na figura 2, como eu falei, a semana 67 é essa que está indicada pela seta vermelha. A gente consegue verificar que foi a semana que houve maior redução dos níveis de poluentes. Então, por exemplo, aqui na figura A, nós temos NO2 para São Bernardo, São Caetano e Santo André. O período de 2019, 2020 e 2021, que eu coloquei também. Então, pelas barrinhas, a gente consegue visualizar que a semana, aqui a 67, foi a de menor concentração. Eu acho que São Caetano chegou a mais ou menos entre 10 e 15 microgramas por metro cúbico. Aqui na figura B, nós temos o NOx. Então, também para São Bernardo, São Caetano e Santo André. Dá para ver, né, claramente aqui que a semana 67 também foi a de menor concentração. Na C, aqui temos o CO, para São Bernardo e São Caetano. Novamente, a semana 67 aqui em destaque. E a figura D é o NO somente para São Caetano. Então, aqui a semana 67, ó, a gente vê que ao longo das semanas foi caindo, né? Então, aqui eu trago uma tabela, essa tabela 4, ela apresenta os resultados no formato de porcentagem da redução dos poluentes entre o período de 7 de abril a 13 de abril para os anos de 2019 e 2020. Lembrando que esse período é a semana 67 do ano de 2020. Então, se a gente comparar aqui as concentrações, o município de São Caetano, ele se destaca porque ele apresentou a maior redução em todos os poluentes analisados. Então, por exemplo, aqui no NO2, ele apresentou redução de 56,4, mais ou menos, por cento de redução, né? Comparando os 2 anos. Aqui no NO, por exemplo, ele apresentou menos 68,6%. A gente também pode observar nessa tabela que o ozônio, ele apresentou aumento, né, para todos os municípios aqui, para São Bernardo, São Caetano, Santo André e Diadema. Isso também foi verificado em um estudo que foi feito no Rio de Janeiro. Então, esse autor, o Dantas, ele constatou que lá na cidade do Rio de Janeiro ocorreu uma diminuição nas concentrações de NO2, o que levou a um aumento nos níveis de ozônio. Então, no estado fotoestacionário da dinâmica química da atmosfera, a gente tem o NO2 se transformando em ozônio e o ozônio se transformando em NO2. Então, pode ser que com a diminuição das concentrações de NO2, tenha levado esse aumento dos níveis de ozônio no grande ABC. Essa pode ser uma das explicações. Então, aqui vou falar um pouquinho agora das correlações de Spearman. Então, eu realizei as correlações, né, dos dados de Covid-19 com as variáveis climáticas. Então, essa tabela, a tabela 5, eu estou apresentando aqui as correlações de casos acumulados e óbitos acumulados com as variáveis climáticas. As correlações realizadas com casos novos e óbitos novos, eles apresentaram correlações fracas para todos os municípios, ou seja, abaixo de 0,30, de acordo com a tabelinha que eu apresentei anteriormente dos graus de correlação. Então, eu achei melhor apresentar aqui só as variáveis, né, que se destacaram mais. Então, a gente pode perceber aqui que a temperatura mínima e a temperatura média, elas apresentaram um grau de correlação acima de 0,4 para todos os municípios, né? Com exceção de Mauá, que apresentou aqui uma correlação positiva de 0,32 para a temperatura média. Quando eu falo correlação negativa ou correlação positiva, quer dizer que na correlação negativa, quando uma variável aumenta, a outra decai. E na correlação positiva, quando uma variável aumenta, a outra também aumenta. Então, a gente pode perceber aqui que a temperatura mínima
para a maioria dos municípios, né, com exceção de Mauá, ela tem uma correlação negativa. A umidade relativa do ar, para alguns municípios ela é positiva e para outros negativa. Enquanto que a velocidade média do vento, ela apresentou um grau de correlação negativo para todos os municípios, porém, ela foi maior, possuiu um grau mais forte de correlação para Diadema, que foi de 0,5. Então, esses resultados aqui, eles estão de acordo com outros estudos que eu li ao redor do mundo, né? Então, lá no Irã também, na Alemanha, no Brasil também e na China. Aqui nós temos as correlações dos dados de Covid-19 e dos poluentes atmosféricos. Então, nessa tabela 6, eu estou apresentando, né, casos novos, CN, óbitos novos, que é o ON, o CA, casos acumulados, e o OA, óbitos acumulados. Então, aqui, para esse período da quarentena, né, que é do dia 27/3 a 31/5 de 2020, nós temos que os materiais particulados e o SO2, eles não apresentaram correlações fortes, então, em geral, eles foram mais fracos. Enquanto que os outros, né, o ozônio, por exemplo, eles apresentaram um grau de correlação mais forte para todos os municípios e correlações negativas, né? Os demais poluentes, eles apresentaram correlações positivas. Esse tracinho aqui significa que esse dado não estava disponível para o município, então não houve a coleta de dados para ele, não foi possível realizar a análise. Então, aqui, por exemplo, no NO2, para casos acumulados, nós temos para Santo André uma correlação de 0,55. É uma correlação positiva e considerada regular. Então, aqui nós temos algumas considerações finais. Foi verificado que os poluentes atmosféricos, né, o material particulado 2,5, o NOx, o NO, o NO2 e o CO, eles apresentaram reduções significativas, realizando aquela comparação de 2019 a 2020, né, para todos os municípios, lembrando que foi a semana 67, então, semana 67 de 2020, comparando com o mesmo período de 2019. Nesse período, né, da quarentena, que apresentou as mais baixas concentrações, também houve uma maior adesão ao índice de isolamento social, variando de 54% em Rio Grande da Serra, chegando a 71% em Ribeirão Pires. Então, as correlações entre os dados de Covid-19 e as variáveis climáticas, elas mostraram um resultado de correlação negativas com a temperatura mínima e média, conforme eu apresentei, e as correlações para a umidade relativa do ar, elas variaram de acordo com cada município, né? Então, em alguns municípios elas foram positivas, em outros foram negativas. Os resultados das correlações entre os dados de Covid-19 e os poluentes atmosféricos, eles mostraram que os poluentes, o ozônio, o CO, o NOx, o NO e o NO2, eles apresentaram um maior grau de correlação estatística, então eles podem ser considerados os principais determinantes da Covid-19 no grande ABC. E, por fim, os próximos passos, né, eu vou realizar a aplicação do modelo de regressão linear múltipla para análise de duas ou mais variáveis, que seriam independentes, né, os poluentes atmosféricos e as variáveis climáticas, influenciando o comportamento da variável exposta, que seriam os dados de Covid-19. Então, eu deixo aqui algumas das referências que eu citei anteriormente e espero que essa apresentação contribua para o aprendizado de todo mundo. E é isso. Obrigada. Obrigada. Legal, Viviane. Muito obrigado, bem interessante mesmo, né, o trabalho. Eu tinha visto alguns trabalhos, mas em escala já
regional, não era regional não, mas com uma escala um pouquinho maior, né? Escala de país ou estadual, né? E é legal mesmo mostrar que, né, esse tipo de trabalho também pode ser, né, apresentado para micro-regiões, né? Também, as regiões menores também. Bem bacana, parabéns. Eu queria fazer só 2 perguntas. Na realidade, não são 2 perguntas, seriam algumas observações aqui que eu tinha notado. Você disse que já tem trabalhos também, né, que mostraram aí a relação entre as variáveis climáticas e, né, de poluição e a Covid, né, a relação entre eles. E, assim, eles utilizaram também essas mesmas variáveis. Por exemplo, na climática, você utilizou a velocidade de vento, T máxima, temperatura máxima e temperatura mínima, né? Nesses outros trabalhos também, ou eles utilizaram também outras variáveis? Assim, que variou um pouco assim em cada estudo. Os estudos, a maioria que eu li, eles fizeram com as correlações de Pearson, né? Então, alguns correlacionaram dados de Covid-19 e poluentes atmosféricos, e outros poucos com as variáveis climáticas. Eu não encontrei tantos com as variáveis climáticas, né? Então, de poluentes atmosféricos foi parecido, né? Alguns estudos utilizaram os mesmos. E aí você, no seu objetivo, que era verificar a influência, né, dos fatores ambientais, né, e climáticos e tal, com relação com a Covid. Aí você mostrou, né, seus resultados, pelo menos estatisticamente, né, alguns poluentes, né, que aí tem uma relação até forte, né, de acordo aí com a sua metodologia, né. E dos climáticos, eu acho que eu não sei se passou muito rápido, eu não lembro, com relação das variáveis climáticas, né, dessas 3, foi uma com relação alta? Eu não percebi. Então, por exemplo, aqui, para casos acumulados, né, em temperatura mínima, aqui, ó, por exemplo, o município de Santo André, ele teve uma correlação de menos 0,7. Então, voltando aqui na tabelinha do grau de correlação, né, nós temos que 0,7, ele está aqui, ó, na correlação dita forte, né, está entre esse intervalo. Então, para alguns foi bastante alta, assim, a correlação, né? Certo. Tá certo. Aqui também tem outros fatores, né, que também, né, levam ao contágio, né, influenciam nesse contágio e tal. Mas achei bacana, né, porque pelo menos o objetivo que você traçou, você conseguiu, né, mostrar os resultados aí. E ainda tem mais um pouquinho ainda, né, que você disse que tem ainda a relação linear, ainda você vai mostrar, né? Isso, tem a regressão linear múltipla. Sim, legal. Tá certo. Quem sabe, né, a gente consiga fazer um outro conversando aí, você possa mostrar pra gente, né? Eu posso apresentar depois. Legal, tá joia. Parabéns aí. Obrigada. Aí, Maria. Vivi, parabéns pelo trabalho, né? Parabéns. A gente sabe que trabalhar com dados não é fácil, né? Mas você aplica uma metodologia, né? Você encontra os resultados, mas a gente sempre tem esse desafio de poder interpretar os resultados, né? Principalmente quando se analisam métodos estatísticos. Então, tem uma correlação alta, regular, positiva, negativa. Mas quando a gente vai para a interpretação desses resultados, que a gente, né, tem que parar um pouquinho para pensar como que interpretamos, né? Tem uma parte onde você coloca, né, em relação aos poluentes, principalmente, as correlações onde você coloca que esses poluentes, né, que você analisou, e por ter as correlações de regular para alta, eles seriam os principais condicionantes para contágio, para ocorrência. Mas como que seria isso desde o ponto de vista, não sei se você já leu algum artigo, né? Como se explica isso? Por que eles seriam os principais condicionantes?
a gente você até poderia colocar um pouquinho sobre a saúde. Então, como que é o contágio, como que esses poluentes interferem na saúde? Você chegou a ler alguma coisa sobre isso nos artigos que você leu para poder documentar o teu trabalho? Sim, eu acredito assim que seria a exposição crônica a esses poluentes. Então, pessoas que moram em um lugar que tem muita poluição e ficam expostas a essa poluição, né? Então, lembrando também que tem o fator de comportamental da população, né? Então, não somente os poluentes atmosféricos vão influenciar no contágio, mas eles têm uma influência forte, né, também. Se a pessoa ela está exposta ali há um longo tempo a esses poluentes, o organismo dela, com certeza, ela vai ser um pouco mais debilitado, vamos dizer assim. Mais suscetível. Então, pessoas, por exemplo, você consegue identificar quais foram os municípios que apresentaram as maiores concentrações. Então, essa população que está exposta a esse tipo, né, de poluentes, né, pelos dados que você levantou, elas seriam mais suscetíveis a esses contágios, né, o contágio do Covid. Isso, por exemplo, aqui São Caetano, se a gente comparar, ele tem uma extensão territorial menor do que São Bernardo e Santo André, mas observando aqui a concentração dos poluentes, né? Ele possui uma maior concentração. Por exemplo, aqui do NO2, ele apresentou 25,27 microgramas por metro cúbico de NO2, sendo que São Bernardo, que é maior, né, apresentou 19,5. Então, ele é menor, só que mais poluído. Menor quantidade, né, em área territorial e também em população, no entanto, a exposição, né, desses poluentes é muito grande. Então, como você falou, né, Viviane, são vários fatores, né? Então, por exemplo, já essas cidades, esses municípios já apresentam uma problemática muito grande de poluição. Novas doenças que se relacionem, né, a doenças respiratórias, novas pandemias, imagina, a gente nem pensa uma próxima, né? Mas já seria um alerta em relação a isso, né? Porque elas ficariam mais suscetíveis, né, para os contágios, essa população que mora nessas cidades, né? Então, quando a gente tenta interpretar, tenta ver, né, extrair mais informações, né, desses resultados, desses métodos estatísticos, é muito importante colocar isso também, né? Você falou que o ABC tem 7 municípios, mas não todos os municípios apresentaram informações, né, principalmente de poluição. Qual que é a característica do ABC paulista? Em termos de território, em termos de localização, você pode colocar um mapinha aí. Sim, o ABC Paulista, ele é uma referência nacional, né, em termos econômicos e sociais, mas também ele é muito conhecido por ser uma região de polo industrial, né? Então, aqui a gente já tem uma maior concentração de poluentes. E a localização dele, ele é próximo da Serra do Mar, né? Então, é importante a gente estudar, fazer essa análise subregional, né, para entender como isso influencia no contágio, no caso, né? Mas o ABC é muito louco, né? A gente fala, porque ele é metade polo industrial importantíssimo no setor econômico, né? E até político, mas a metade dele é a área de preservação ambiental, né? Nós temos a represa Billings, né? Sim. E tem municípios, por exemplo, que não tinham informações de poluição. É isso, Viviane? Isso. Aqui, conforme a tabelinha do Qualar. Então, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, que são municípios que estão bem nessa faixa, né, da localização próxima à represa Billings, né? Em teoria,
a CETESB não monitora poluentes porque, teoricamente, né, o ar seria mais limpo em relação aos outros municípios, né? Por isso que não se tinha informação, né, na CETESB, pelo menos disponibilizar. E em relação às variáveis climáticas, o que você acha sobre a temperatura mínima, né? Porque você leu em alguns outros trabalhos, porque o que se destaca, que a gente conseguiu ver, é a temperatura mínima, né? Você analisou precipitação também, mas a precipitação você não encontrou correlações, né, dentro da faixa, as correlações foram muito baixas, né? Sim, foram muito fracas. Nenhum município se destacou aqui em relação à correlação com a precipitação, só com a temperatura mínima. Que assim, eu li em outros artigos, eles fazem as correlações com a temperatura, só que eu não encontrei ainda artigo que dividiu dessa forma, com a média, máxima e a mínima. Sempre que eu li foi com a média, né? Certo. E aí, então, um destaque seria para no teu trabalho uma coisa diferente, né? Vamos falar assim, um resultado diferente seria o fato de você ter uma informação importante e significativa, né, em relação à temperatura mínima, que era uma coisa que até a gente, né, discutiu, né? Como que a gente consegue explicar, né? Porque você falou, é uma correlação negativa na maioria dos municípios, só em Mauá que não foi, né? Em Mauá foi positiva e ainda considerada regular. Exatamente, né? Então, né, tentar explicar essa relação com temperaturas mais frias, né? Que é o oposto, né? Então, quanto mais baixa a temperatura, mais os casos, né? Tanto de contágio, né, como óbitos, né? Teria essa relação de aumento, né? Temperaturas mais baixas e aumento de casos de contágio ou mesmo de óbitos. Muito interessante. E na parte da modelagem, então, o que você espera encontrar? Conta para nós já fechando, né? Não sei se o Ricardo tem outra pergunta. Mas o que você acha que porque qual que é a ideia de você modelar? Quando você vai aplicar um modelo de regressão? A ideia seria, eu quero verificar, né, a correlação conjunta, então, de tanto dos poluentes quanto das variáveis climáticas, e verificar a influência, né, essa influência conjunta em cada município. Essa é a ideia. Porque quando você faz a correlação, você faz individualmente, né? Você tem uma informação para cada uma das variáveis ambientais, seja climática ou seja de poluição. Quando você construi o modelo, pode falar. Isso, quando é a correlação de Spearman, eu utilizo uma variável de poluente ou uma variável climática com um desses dados de Covid. Então, no caso, só para óbitos novos e, por exemplo, ozônio. Então, são só duas variáveis. No caso na regressão linear múltipla, eu vou utilizar todas as variáveis disponíveis para aquele município e aplicar no modelo. Então, aí eu vou ver quais são as que têm um maior peso, um maior grau, maior significância estatística, no caso. Legal, muito legal. Interessante mesmo. Porque com a regressão você consegue explicar, né? No modelo você consegue, talvez, explicar um pouquinho melhor, né? Essas relações, né? Também. Isso, né? Porque quando você vai aplicar a correlação, então é isso que você falou. Tem um efeito conjunto, então você vai ter uma variável climática, porque no ambiente, no ar, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente separa didaticamente para poder entender, né, a função de cada uma, assim, simultaneamente, né? Então, você tem uma temperatura mínima
como que isso está influenciando, por exemplo, na concentração do sono, né? Não tem radiação, normalmente está frio, está nublado. Então, existe toda uma, né, relações, né, entre, seja uma variável climática, uma variável de poluição, nesse caso, que você está analisando, que vai se relacionar né, com a ocorrência de casos ou mesmo com a ocorrência de óbitos, né, que foram as variáveis que você analisou em teu trabalho, né? Eu acho que você está de parabéns. E só esperar, então, um pouco de resultado, Viviane, para... E só para fechar, se você encontrou algum outro trabalho na região do ABC que tenha abordado esse assunto, pelo menos, né, na mídia, nas fontes que você procurou, em São Paulo você encontrou, né? Sim, eu encontrei em São Paulo, eu acho que em Minas, eu acho. Mas eu estava pesquisando até ontem, eu estava pesquisando e eu não encontrei nada ainda. No caso aqui para a região do Grande ABC. Entendi. Então... E eu também estava pesquisando sobre artigos, né? Se alguém já fez também com a regressão linear múltipla. Eu até encontrei mas eles utilizaram somente 2 variáveis no modelo. E aqui, no caso, eu apliquei várias variáveis, não somente 2. Foram, acho que, mais de 5. É bom, né? Porque depois, quando você encontra os trabalhos, você consegue comparar, né? Ver, né? Associar, confirmar, né? Explicar, né? Os resultados, né? Que você está encontrando com o que já foi encontrado, né? Porque pesquisa é isso, né? Ciência é isso, né? A gente não é o primeiro que está fazendo e não vai ser o último a fazer. Sempre vai ter, né, pessoas que vão abordar, vão ter novas medidas, novas variáveis que podem ser analisadas com outros tipos de modelagem, né? E a gente vai tendo sempre resultados, né? Vai aprimorando os resultados que vão, né? Que vão surgindo com esses novos dados e esses novos métodos. Então, eu sou parabéns para a Viviane, né? Só aguardar o final mesmo para ver quais vão ser os resultados. Mas até, né, onde você já conseguiu, né, avançar e trabalhar, tá muito bom mesmo. Parabéns, Viviane. Obrigada. Legal, gente, muito bacana. Viviane, só para encerrar, você vai fazer o modelo, né, essa modelagem, e você pretende fazer um artigo, publicar isso? Qual que é a sua ideia? Você tem essa ideia? Que aí ficaria como referência também, né, pelo menos para essa região, né? Sim, na verdade tem 2 artigos já em andamento. Legal. Eles estão para aprovação, né, para avaliação. Mas, um sobre essa parte da análise da qualidade do ar e o outro sobre as correlações de Spearman. Então, pode ser também que depois, se der tudo certo na regressão linear múltipla, também eu consiga fazer mais um artigo sobre isso. Que legal. Bacana. Tomara que dê, porque, né, pelo menos também fica um material para consulta, referência, né, para outras pessoas, né, que vão pesquisar nessa área também. Legal. Então, parabéns aí mesmo. Maria, eu vou passar para você, se você quiser fechar. Não, vou deixar você começou, pode fechar. Tá certo, então. Olha, gente, Viviane, muito obrigado, né, pela sua apresentação, pelo seu trabalho aí, né, que você dê sequência nele. Obrigado a Maria também. Agradeço aos que vão ver essa apresentação, né, futuramente, porque ela vai ficar aí na página do YouTube, do laboratório, né, do Isaú, tá certo? E vamos ver se o mês que vem nós, né, vamos ter um outro bate-papo aí também, tá joia? Agradeço aí a todos. Um bom feriado também aí.